Olá! O assunto da aula de hoje retrata um período do século XX que vai do posterior à Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 80. Esse período foi marcado por uma disputa ideológica que quase chegou em vários momentos a um confronto, a uma guerra efetiva, que naquele momento poderia ser fatal para a humanidade. Esse momento de rivalidade entre o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, de um lado, e por outro, do comunismo, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quase levou o mundo ao colapso, à hecatombe. Estamos falando do período conhecido como Guerra Fria. Ao final da Segunda Guerra Mundial, alguns países emergiram como grandes responsáveis pela vitória dos aliados. De um lado, os Estados Unidos, que mais uma vez mobilizou exércitos, armamentos e capital para reconstruir uma Europa novamente destruída. Mas, por outro lado, a resistência do exército soviético às inumeráveis perdas humanas. Os soviéticos invadiram Berlim e é um dos pontos que marca o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, Estados Unidos e União Soviética protagonizaram as conferências de paz que foram sequenciais à Segunda Guerra Mundial. Até então, todos eram amigos. Mas, em 1949, os Estados Unidos lidera a criação de um bloco chamado OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, aonde começa a receber como seus adeptos países ligados à economia capitalista, sobretudo os países europeus, que precisavam do capital norte-americano para se reestruturar. A resposta veio em 6 anos. Em 1955 foi criado o chamado Pacto de Varsóvia, onde a União Soviética liderava um bloco de países que queriam experimentar o comunismo. Foi criada a partir de então, por conta de uma questão geográfica, a chamada Cortina de Ferro. Esses países ficavam no leste europeu, juntando com o grande território da Rússia e todas as demais repúblicas socialistas que compunham a União Soviética. Esse longo período foi denominado pelo historiador Eric Hobsbawm como um momento de guerra, uma terceira guerra mundial. Mas efetivamente não aconteceram os conflitos bélicos entre essas duas nações. O que a gente percebe nesses mais de 40 anos de rivalidade é que a disputa era por territórios, esferas de influência. Estados Unidos e União Soviética estavam sempre indiretamente lutando junto aos países no processo de descolonização do continente africano e asiático, que nós vamos falar na próxima aula, mas eles estavam sempre armando exércitos, criando situações para que aquelas nações que estavam recuperando a sua autonomia pudessem fazer a opção pelo sistema capitalista ou o sistema comunista. O que estava em tela era a mudança de protagonismo, agora de forma definitiva. Se desde a Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos emergiu como grande potência financeira, a partir da Segunda Guerra Mundial e com o final do conflito, os Estados Unidos consolida esse papel de liderança, adotando a política de controle político, econômico e militar quando fosse necessário para garantir fidelidade daquele território que se colocava como capitalista. Do outro lado, o regime comunista também buscava conquistar mais territórios e fidelizá-los ao modelo ideológico que lhe era peculiar. A União Soviética também exerceu esse papel de força militar, expandindo a sua região de influência. Uma das questões que ficou de fundo nessa guerra foi a corrida armamentista. Os dois países buscaram aumentar o seu arsenal de armas nucleares.
As bombas atômicas utilizadas pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial ecoaram e mostraram que a nação que quisesse controlar o mundo precisaria ter esse tipo de armas. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investiram pesado numa indústria de armamento bélico com aquele potencial destrutivo. Isso alimentou a ideia dessa rivalidade. E os segredos, espionagens, contra-espionagens, faziam com que essa guerra fosse sempre motivo de preocupação e de disputa de ambos os lados. As disputas por territórios foram verificadas, por exemplo, em duas guerras emblemáticas nesse período. A Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, que acabou acarretando na divisão das Coreias, Coreia do Norte com o regime comunista e Coreia do Sul com o regime capitalista, e a emblemática Guerra do Vietnã, que durou de 1955 até meados da década de 70, uma das grandes derrotas do exército norte-americano, fruto da arrogância militar norte-americana e do desconhecimento da geografia da região do Vietnã. O final desse conflito levou à questão da discussão pacifista naquele momento, do final dos anos 60, início dos anos 70, e a própria revisão de para onde o mundo estava caminhando com um investimento tão maciço em armas de destruição em massa. Em 1962, a crise dos mísseis em Cuba foi mais um capítulo dessa tensão que a Guerra Fria produziu. A possibilidade dos mísseis serem atirados em direção aos Estados Unidos preocupou, de fato, a humanidade, que passou quase uma semana na iminência de que o mundo poderia acabar. Outro fator que está relacionado a essa Guerra Fria foi a corrida espacial. Soviéticos e norte-americanos disputavam a primazia de quem levaria o primeiro homem à Lua. A União Soviética saiu na frente, lançando foguetes no espaço que circundaram a Lua. Uma cachorrinha, a Laika, por exemplo, vagou pelo espaço. Yuri Gagarin também circulou esse espaço sideral, mas foram os norte-americanos e o Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar no solo lunar, deixando aquela emblemática frase: um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. As sucessivas crises do petróleo, meados da década de 70 e nos anos 80, fizeram com que as nações repensassem as suas estratégias econômicas. E os países da Cortina de Ferro, com a sua grande liderança, a União Soviética, se perceberam num processo de estagnação econômica, pois só faziam comércio entre eles. Esse modelo precisava ser repensado porque estava sendo instituída a política da globalização da economia. A indústria dos países comunistas se percebeu atrasada, obsoleta. Precisava ter uma chacoalhada para entrar na modernidade das relações comerciais. Em meados da década de 80, Mikhail Gorbachev assume a liderança política na União Soviética e vai propor a Glasnost, que foi uma abertura política, e a Perestroika, uma abertura econômica, repensando o modelo que até então comandava o regime comunista na União Soviética e nos seus países satélites. A própria reflexão sobre a decadência econômica do modelo comunista gerou várias especulações e enfraqueceu o regime em toda aquela região considerada Cortina de Ferro. Romênia, Hungria, Bulgária, Polônia, todos esses países começaram a sofrer um processo de redemocratização. Emblemático nesse contexto foi a questão da queda do Muro de Berlim, em 1989, um dos marcos até então do que foi a Guerra Fria. Um muro construído que demarcava os espaços entre o espaço da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental. Berlim foi dividido em duas áreas intransponíveis, não se podia passar de um lado para o outro.
sobretudo do lado comunista para o lado capitalista. Isso praticamente condenava o indivíduo à morte. A queda do Muro de Berlim permitiu o processo de reunificação da Alemanha, a construção de uma grande potência, que é a própria Alemanha, mas a evidência da crise do comunismo. Um historiador norte-americano chamado Francis Fukuyama lançou até o seguinte livro, O Fim da História, propondo que, com a queda do comunismo e a sua anunciada morte, só restaria o liberalismo econômico e o capitalismo. Não sei se as previsões de Fukuyama no final dos anos 80 e início dos anos 90 de fato estão se realizando. Aparentemente, o capitalismo saiu vitorioso, mas nunca podemos admitir de fato que o comunismo morreu. Vide Cuba, como foi assunto de uma das nossas primeiras aulas. Então podemos pensar de uma maneira sintética que a Guerra Fria foi esse conflito mais ideológico e por conquistas de territórios para influência militar, política e econômica das nações Estados Unidos e União Soviética, cada uma buscando expandir o seu modelo ideológico. Capitalismo pelos Estados Unidos, comunismo pela União Soviética. A questão dos armamentos nucleares e uma indústria para fortalecer a produção desses equipamentos é que demarcou essa força de cada uma dessas nações. Paralelo a isso, a questão da corrida espacial também foi outro fator que influenciou essa disputa ideológica que percorreu do final da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 80. O processo de descolonização na África e na Ásia, o ressurgimento de países, fez com que essa disputa ideológica também se colocasse em tela. Estados Unidos e União Soviética disputavam palmo a palmo, território a território, nova nação por nova nação, a influência ideológica que seria adotada. A guerra nunca era de fato direta entre exércitos norte-americanos e soviéticos, mas eles sempre estavam apoiando os exércitos locais para que os governos que fossem adotados escolhessem uma das duas possibilidades ideológicas. A crise econômica dos anos 80 mostrou que o modelo comunista, isolado dos demais países, não era mais viável no mundo altamente globalizado. Com isso, a derrocada econômica dessa região permitiu novas ideias, capital estrangeiro e o enfraquecimento do poder, geralmente ditatorial, que direcionava a política nessas regiões. Foi caindo como uma espécie de dominó, quando você enfileira todos e dá aquele primeiro peteleco. A região, conhecida como Cortina de Ferro, foi aberta para o capitalismo internacional. Um dos marcos foi a queda do Muro de Berlim em 1989. Nas próximas aulas, vamos falar sobre a descolonização da África e da Ásia dentro desse contexto da Guerra Fria e a ditadura militar brasileira, que acabou tendo um apoio, pelo menos no seu início, do capital e da logística norte-americana, para ser mais uma área de influência ao capitalismo na grande guerra que se instituiu entre capitalismo e comunismo, que foi fruto desse período chamado Guerra Fria. Guerra Fria e cinema. Tem a ver essa mistura? Com certeza. E você pode assistir alguns filmes que mostram bem isso. Rambo, Rocky. Pô, mas não são filmes de aventura? Sim, mas o que está em tela é a visão norte-americana em relação a quem era o inimigo. Quase sempre essa valorização aparece nos filmes norte-americanos. A presença da bandeira dos Estados Unidos quase sempre é uma imagem recorrente em qualquer filme que a gente assista hollywoodiano. Rocky e Rambo são expressões dessa Guerra Fria, onde para os norte-americanos era preciso pintar como inimigo os soviéticos. Espero que tenham gostado dessa aula e até o nosso próximo encontro. Um abraço.